Bom, bom dia a todos, bom dia a todas. É uma satisfação estarmos aqui mais uma vez, mais um encontro. Esse semestre que já quase se finda. Então, antes de avançarmos, nossos avisos paroquiais. Entre os avisos paroquiais. Semana que vem, nós vamos ter vestibular aqui. Isso aqui vai ser usado para vestibular. Então, vai ser na sala 26 do Bloco Verde. Vai ser na sala 26 do Bloco Verde. Para a semana que vem. O local, em razão do vestibular de inverno, vai ser na sala 26. Anotem aí, não esqueçam. Quem não conhece o bloco de medicina, vai ter a oportunidade, que vai ser então no bloco, então, só semana que vem, sala 26, no bloco 3 de medicina, bloco verde. Tá? O prazo está correndo para as nossas publicações. Os 80 anos da ONU, pessoal, está correndo o prazo, o tic-tac está funcionando. Também a parte relativa vocês lembram que eu mandei a programação já para vocês, da terceira rota de integração, que vai acontecer em Foz do Iguaçu, de 6 a 8 de agosto. Mas aí tem que mandar os drafts, tem que mandar os artigos. Esse cabe draft, tá? Vai ser também publicado. Para vocês é interessantíssimo. É uma oportunidade para a graduação. Isso é um curso, claro, que vai ser sobre a graduação. Vão conhecer uma porção de gente na área muito forte. E para vocês é interessante. Inclusive para o pessoal que está nos ouvindo aí. Bom, também temos, já participando no final de outubro, nosso congresso. O congresso do NEAD, tradicional. E que também é publicado, também para contar pontos, vale artigos, vale os drafts, e vale também a parte relativa. Então, são 3 coisas que daí vocês vão colocar no lápis de vocês: a participação, a apresentação e a publicação. É exatamente o que eu espero. A nossa intenção, no caso do pessoal do NEAD, isso aqui é obrigatório. Eu estou obrigando vocês a publicar. É uma coisa terrível, é um sacrifício. É um sacrifício. É um sacrifício, mas vocês vão publicar. Não tem como escapar, não. Dá para publicar em até 3. Nós coordenamos isso e acaba sendo extremamente importante a participação de vocês. Isso facilita muito, quero que vocês se tornem grandes. Isso facilita muito para mestrado, para doutorado, para concurso. Não esqueça que sempre é título. Isso é título. Isso é título e enriquece muito o currículo de vocês. Não esqueçam que eu sempre faço parte de banca examinadora. Você vê o currículo Lattes do candidato. Alguns são paupérrimos, e aí já demanda uma má vontade da própria banca. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês querem pesquisar agora? Não, eu agora descobri Jesus, tá? Eu quero realmente encontrar, eu quero realmente pesquisar, mas tá, o que você publicou até agora? Nada. Mas agora eu quero começar. Tá bom. Eu quero, inclusive, um lugarzinho na janela. Eu quero meu lugar na janela. Não dá. Não dá. Tem que ter. Isso demanda um certo exercício. Bom, o tema de hoje nós tivemos uma inversão. Hoje seria do Itajaí, mas aí foi feito um ajuste entre as partes.
E foi antecipada a apresentação da professora Juliana, de um tema que nos é muito caro, né, professor? É um tema que nos é muito caro, em razão de várias questões que estão ocorrendo, e ela tem, essa faz parte da tese que ela está desenvolvendo, é uma parte da tese, essas apresentações ajudam muito até a compreensão de determinadas formas de responder a pergunta que foi formulada. Então, há sempre uma problematização. Como é que eu vou resolver esse problema? O que é necessário para eu resolver esse problema? Então, por isso que nós trabalhamos aí, são os capítulos, né? Quando nós fazemos um projeto, o projeto, você vai ter que, qual que é o teu objetivo, o objetivo geral, os objetivos específicos, falar da questão ligada à metodologia adotada, falar da questão da hipótese, da justificativa. Por que eu estou escolhendo isso? O que isso me incomoda tanto? Isso são alguns aspectos importantes para fazer um bom trabalho. E a professora Juliana já tem algumas aulas que ela ministra relativamente à metodologia, tem plena consciência disso. Isso fica a parte mais emocionante. Ela fica mais emocionada disso, saber que ela que está enfrentando a situação, sempre se diz, né? Pimenta nos olhos do outro é colírio. Pois é, aí quando é no nosso, puxa, como é que nós vamos resolver esse problema? E o engraçado é que a semana passada fui eu que apresentei. Eu enfrentei esse mesmo problema na apresentação da semana passada. Como é que eu vou conseguir passar o recado sem ser pedante, sem ser excessivamente... Minha mulher diz que eu sou muito professoral e ainda tenho que corrigir isso. Tem que ser como se fosse uma conversa, uma coisa mais tranquila. E como é que eu vou conseguir resolver esse problema? Isto é um desafio meu. Isso é um desafio meu. Cada um tem seu desafio. Como é que eu posso explicar uma coisa sem ser chato? Sem ser chato. Entendeu? O sorriso que vocês identificam a moça de coisa. Pois é exatamente essas questões. Eu quero como se fosse uma coisa natural, explicando como se fosse uma coisa natural. E nem sempre eu consigo. Nem sempre eu consigo. Fica terrível. Então, nós temos que... A minha parte, eu tenho que me preparar, tenho que desenvolver de tal forma que possa ser... que as coisas saiam naturalmente. Então, nós sempre temos que nos aperfeiçoar. E olha, eu estou na docência há algumas décadas. E nós sempre temos que melhorar. Sempre temos que melhorar. E ela vai encontrar um problema similar, porque ela tem uma questão urgente, que é a tese, tem que confrontar as suas próprias dúvidas e como é que vai resolver essas dúvidas. As dúvidas só se resolvem você enfrentando. Você enfrentando, verbalizando isso. Claro, usando um pouco da lógica, da construção, um pouco de semiologia, semiótica. É claro que a verbalização ela nos força um raciocínio, mas também delimita nosso alcance. Quando nós verbalizamos alguma coisa, nós tornamos aquela questão mais restrita. Aquele é o objetivo. E na tese, a tese tem uma vantagem de que, ou uma desvantagem, ela tem que ser algo inédito. A abordagem tem que ser inédita. Então, esse é o grande desafio da professora Juliana, que ela vai contar com o apoio tanto da Beatriz, e da Luísa, vai contar com o apoio da Beatriz e da Luísa, e é claro, nós professores aqui, vamos estar de olho, isso também ajuda na qualificação da tese, ela ainda vai fazer a qualificação do projeto nas próximas semanas, e isso vai ajudar bastante para o trabalho, na medida em que há uma série de sugestões, como é que você vai enfrentar, e realmente vai ser
algo pedagógico. Professora, a palavra é sua. Eu vou lá, uma de vocês fica tocando lá. Bom, obrigada, professor. Bom dia a todos. Meu nome é Juliane, como o professor já apresentou. Eu sou aluna de doutorado em pedagogia. Eu sou, enfim, para quem ainda não me conhece, eu estou no grupo há muitos anos. Eu já até perdi as contas, mas eu entrei no grupo ali no terceiro período. Até quando eu entrei, eu acabei não sendo selecionada nessa seleção que foi no início do semestre, e eu entrei depois por persistência, exatamente. Persistência e até já virei monitora. Eu tenho alguns anos já aqui no IAD. Durante todo esse tempo, né, eu pude, junto com o professor Eduardo, também desenvolver projetos de pesquisa, né? Os PIBICs, né, que você já deve saber. Também consegui desenvolver a própria monitoria, né, aqui no IAD, também fiz monitoria de outras matérias. E aí, né, depois acabei ingressando no mestrado com o professor, né, meu orientador, o professor Luiz Alexandre, e agora no doutorado. A apresentação de hoje ela é um pedacinho, como o professor já falou, do que eu estou pesquisando, eu ainda estou desenvolvendo, tá? Da minha tese. Eu estou ali mais ou menos agora entrando, metade do ano, eu vou fechar metade do período de doutorado, que são 4 anos, para quem não sabe. Então, eu estou ainda fazendo o meu projeto, depois eu vou pegar com o professor, a gente vai qualificar, enfim. Então, essa apresentação vai ser bem importante para, enfim, né, eu conseguir, como o professor mesmo trouxe, né, colocar as ideias, verificar, enfim, sugestões, etc. Podem ficar muito à vontade para, enfim, interromper, fazer sugestões, dúvidas e etc. Tá bom? Como o professor sempre diz, aqui é uma tábua redonda, né? Então, fiquem bem à vontade. É um tema um pouco complexo, mas eu vou tentar, na medida do possível, ser o mais claro que eu conseguir. Porém, se vocês não entenderem, podem ficar à vontade para me interromper, tá? Bom, sobre o que eu vou estar falando aqui hoje, tá? Existe... pode repetir um outro slide? Obrigada. Vocês já devem muito ter ouvido falar aqui no IAD do acordo de associação, o acordo de parceria entre o Mercosul e a União Europeia, né? Então, várias pessoas aqui no grupo trabalham nesse acordo, porque é um acordo importante, é uma das linhas de pesquisa do professor, que é um acordo, né, que foi feito entre dois blocos econômicos, que é o Mercosul, aqui, né, composto por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, e temos também a Venezuela, só que essa está suspensa, né, de acordo com um dos artigos 6º do protocolo do Ushuaia, por violação de cláusula democrática, e os países da União Europeia, que compõem, né, os Estados membros da União Europeia. O que esse acordo ele traz? Ele visa estabelecer uma área de livre comércio, ou seja, onde eu vou ter uma desgravação tarifária com relação à importação de determinados, importação e exportação de determinados produtos que foram ali dispostos nesse acordo. E aí, né, como que tudo isso aconteceu? Como isso se desenvolveu? É um acordo que ele começou a ser discutido há mais de 2 décadas atrás. Então, tem mais de 20 anos. Lá, quando da assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, começou a se deliberar, a se conversar sobre uma possibilidade de fazer um acordo desse tipo, porque é um acordo gigantesco. Eu vou falar de uma parte pequenininha, mas esse acordo ele tem vários aspectos, ele tem um alcance muito amplo. Então, começou-se a deliberar sobre isso. Em 2019, ali em junho, já havia se concluído as negociações e passou-se a iniciar ali a revisão desse texto, porém, né, aconteceram outros fatos e novamente se iniciaram as tratativas e agora, finalmente, acredito que finalmente, agora em 6 de dezembro de 2024, nós temos um texto final do acordo, então, efetivamente, essas negociações foram concluídas. E agora, o que vai acontecer? Esse acordo, ele vai passar nesse momento... Tá. Esse acordo, ele está agora em que fase? Bom, ele foi, então, as negociações foram concluídas, ele foi ali assinado, né, por os blocos econômicos, mas no direito internacional nada é tão simples assim. Então, primeiro, a gente vai ter agora, esse acordo ele vai passar por uma revisão técnica, por uma revisão jurídica,
dos seus termos por cada um dos Estados-partes. Depois ele vai ser traduzido para as línguas oficiais desses estados e depois disso ele vai precisar passar pelos processos internos de cada um dos blocos e dos países de ratificação. Então, ainda vai ser um processo longo, demorado. Mas então, qual que é a importância desse estudo? Por que a gente fala de potenciais externalidades? E eu ainda vou explicar para vocês o que são externalidades. Porque, né, até como meio de nós do direito, né, precisamos antecipar alguns impactos, alguns efeitos, algumas externalidades de determinados eventos, para que se evitem grandes prejuízos. Então, nesse caso, a gente ainda não sabe se efetivamente esse acordo ele vai ser ratificado ou não. Mas, desde já, como pesquisadores, né, cabe a nós estudarmos. Mas se ele for efetivamente ratificado, o que vai acontecer? Quais seriam os impactos? Ele deve ser efetivado? Ele deve ser ratificado? Né? Então, de que forma vai funcionar? E aí, o que eu vou trazer para vocês hoje é uma análise mais específica com relação ao setor automotivo, que é o setor que eu faço a minha pesquisa. Então, eu analiso os impactos desse acordo no setor automotivo, que é, enfim, mais relacionado ali à parte da indústria, mas esse acordo ele vai impactar em diversos outros setores. Metodologicamente, eu fiz essa escolha de optar pelo setor automotivo. E o que a gente vai começar vendo nessa apresentação? Qual é a previsão de desgravação tarifária? Como assim? Hoje, né, cada um dos produtos que vem, né, da União Europeia para o Brasil, para os países do Mercosul, eles têm incidentes, né, uma determinada tarifa externa comum, que é a nossa PEC. Tem um imposto de importação ali que vai ser definido e que incide sobre esses produtos. Então, por exemplo, hoje, né, os veículos automóveis, eles têm a incidência de uma taxa que ela vai variando ao longo do tempo, ela pode ser maior, menor, enfim, mas hoje ela é de 35%. Então, você compra um carro e você importa ele lá da União Europeia, né? O que vai acontecer? Esse carro vai vir com a incidência em cima do seu valor de um imposto de importação de 35%. Né? Isso com relação aos mais diversos produtos, não só também aos veículos automóveis, mas cada um vai ter uma taxa pré-definida. E aí o que acontece? Né? Esse acordo ele traz previsão de que haja essa desgravação, ou seja, eu vou retirar essas taxas de forma imediata ou gradual. E é isso que a gente vai estudar mais especificamente com relação ao setor automotivo. E aí, algumas informações gerais, primeiro com relação às ofertas de cada um dos estados, né, de cada um dos blocos econômicos. Primeiramente, com relação ao Mercosul, né? Qual é a oferta do Mercosul com relação a esse acordo? Bom, o Mercosul, ele ofertou, né, nas negociações, que haja, então, uma desgravação imediata ou gradual, e isso vai acontecer de acordo com cada produto, então existe uma lista, enfim, como vai funcionar tudo isso, em períodos de 4, 8, 10 e 15 anos. Então, a depender do produto, a gente vai ter esse tempo. Depois a gente vai ver que, com relação, já no próximo slide, ao setor automobilístico, foram feitas algumas modificações, nesse caso vai ser elastecido. Na União Europeia, por sua vez, terão produtos também que terão essa desgravação imediata e outros, né, terão essa desgravação gradual que vai acontecer ali em períodos de 4, 7, 8, 10 e 12 anos. E o que está englobado, né, nesse acordo? Bom, no que tange ao Mercosul, 91% dos bens e 85% do valor das importações brasileiras. Já no que diz respeito à União Europeia, isso tem um alcance ainda maior, que é de 95% dos bens e de 92% das importações europeias. Obrigada. E aí, né, como eu já falei para vocês, qual é hoje, né, o valor do imposto de importação incidente sobre a importação desses veículos automóveis de passageiros? Ela é de 35%, então é uma taxa bastante alta. Mas o que o acordo ele pretende? Ele pretende que haja, no decorrer de determinados períodos de tempo, a redução até a eliminação total dessa tarifa. Isso vai fazer com que esses automóveis entrem no Brasil, nos países do Mercosul, com essa sua taxa zerada. E qual que é a previsão do acordo? Isso aqui é importante ressaltar, que ficou diferente da versão anterior do acordo. Em 2019, nós já tínhamos uma versão do acordo, onde, basicamente, eles só tinham colocado de maneira ampla que haveria a desgravação em até 15 anos.
Agora, houve muita discussão com relação ao setor automobilístico, onde se falou, opa, pera, isso pode gerar problemas que a gente até vai ver ao decorrer da apresentação, tá? Então, vamos tentar fazer isso de forma mais gradual, porque um carro importado vai entrar aqui sem imposto e vai competir com um carro que foi produzido totalmente no território, como que isso vai funcionar? Então, se foram feitos ajustes nessa parte, então foi uma das partes que foram feitos esses ajustes, e agora o que passou a ficar definido? Que a desgravação com relação a veículos a combustão vai continuar sendo no período de 15 anos. Então, em 15 anos, a gente vai ter essa desgravação total dos veículos a combustão. Porém, para os veículos eletrificados, né, que já exigem outro tipo de tecnologia, e também aqui se quer estimular a utilização desse tipo, né, de veículo, que é mais sustentável, para o meio ambiente, essa desgravação vai ocorrer em 18 anos. Para os veículos a hidrogênio, ela vai se dar em um tempo ainda maior, de 25 anos, com 6 anos de carência. E, por fim, para veículos de novas tecnologias, aqui ficou até um pouco aberto que seriam novas tecnologias, mas, enfim, o que vier a ser desenvolvido, isso vai se dar em um período ainda maior, de 30 anos, com 6 anos de carência, para que dê tempo, digamos assim, da indústria nacional poder se adaptar e conseguir acompanhar a entrada desses produtos, né, no país. E aí, né, agora eu vou passar a palavra para a Ana primeiro, e ela vai começar a trazer alguns dados com relação à indústria automobilística, então como ela funciona, como ela é, e aí, posteriormente, a gente vai passar a palavra para a Lu, que vai trazer dados sobre a questão tributária, e aí eu volto novamente. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Beatriz e, como a professora falou, eu vou trazer um pouquinho dos dados da indústria automobilística. E o meu intuito de trazer esses dados é não só olhar qual é o panorama atual dos dados, mas também já pensar um pouco de qual é o impacto da carga tributária na competitividade desse setor. Então, a indústria automobilística ela é bem diversificada e ela tem capacidade de produção de diversos veículos terrestres. Então, desde veículos leves até também os maquinários, caminhões, ônibus, maquinários rodoviários e também maquinários agrícolas. E só para a gente ter noção, eu vou fazer em duas etapas. Primeiro, eu vou mostrar um pouco dos impostos ou dos tributos que incidem sobre essa indústria. Eu falei aqui sobre imposto, por quê? Porque a gente tem diversos tributos, mas os impostos são aqueles que são a maior parte da carga tributária que incide nesse setor. Então, nós temos tanto impostos de competência federal, quanto de competência distrital ou estadual. É o imposto de importação, de exportação, o imposto de renda e o imposto sobre os produtos industrializados de competência federal e o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, como o imposto estadual ou distrital. Sobre os dados da indústria automobilística. Então, a gente tem a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores e todos os anos eles criam um anuário com todas essas informações, mas eles também têm as cartas mensais, que aparecem os dados de cada mês acumulados. Temos tanto os de maio, também já está disponibilizado, e os dados que eu trouxe aqui já são do anuário de 2025. Então, atualmente, essa indústria ela emprega 1,3 milhões de pessoas, tanto diretamente quanto indiretamente. Sobre as empresas, nós temos presentes no território brasileiro 26 fabricantes e 5.179 concessionárias. Essas concessionárias elas são divididas entre as concessionárias de autoveículos e também as concessionárias de máquinas agrícolas e rodoviárias. Fábricas, nós temos 53 unidades industriais em 9 estados e 38 municípios. E nós temos uma capacidade de produção de autoveículos de 4,6 milhões. Então, o que a gente pode ver com esses dados? Que a indústria brasileira ela tem muito potencial efetivo para crescer. Nós temos uma boa quantidade de concessionárias, nós temos uma sólida engenharia aqui, então nós temos um mercado doméstico com um efetivo potencial. Durante o período de 1957 até 2024, foram produzidos 95,9 milhões de autoveículos montados e 2,81 milhões de máquinas agrícolas. No ranking mundial de autoveículos, nós estamos na 8ª posição como produtor mundial e na 6ª posição sobre o mercado interno.
Também trouxe aqui a produção total mundial do ano de 2023. No mundo todo foram produzidos 93,5 milhões de autoveículos. E eu também trouxe por continente, né? E olhando mais para nós aqui, a América tem 20,5% dessa produção, sendo 2,5% do Brasil e os demais países 18%. É interessante a gente falar também qual é essa relação dessa indústria no nosso produto interno bruto. E ele tem uma participação de 20% na indústria de participação, o que corresponde a 2,5% do PIB nacional. Aqui eu também trouxe as informações de comércio exterior, tanto a importação quanto a exportação. A importação de 3,59 bilhões de dólares e 18,4 bilhões de dólares exportados. Atenções que eu chamo aqui nesse slide. Podemos ver, já que estamos falando do acordo da União Europeia. No comparativo dos anos de 2026 a 2024, nós exportávamos muito para a União Europeia e esse ano tem caído durante os anos. Então, é uma coisa interessante de pensar em como que vai ficar isso com o acordo. Agora, sobre os tributos. Sobre os tributos diretos, nós tivemos uma produção de 107 bilhões de dólares. Isso no ano já de 2024. E, em contrapartida, nosso faturamento foi de 74,7 bilhões de dólares. Agora, nós vamos analisar, a gente viu 107 bilhões de dólares em tributos. Mas como que esses tributos eles vão impactar nas áreas desse setor? Só uma observação. Veja, é que ela falou do ICMS, mas aí tem o COFINS, ainda tem o IOF, pode correr em cima disso. Tem um adicional de FET para a regulação da marinha mercante, que é na questão da utilização de navios de outras bandeiras. Então, nós temos, acrescente isso. Imagine que o adicional de FET chega até 40% sobre o valor do frete. Tudo isso é custo. Por isso que um carro que está importado, você compra um carro por 100, ele vai ser vendido aqui por 220. Então é uma coisa impressionante. Continue. Então, para analisarmos o impacto dessa carga tributária, como o próprio professor falou, são muitos tributos. É muito custo que tem para gerar essa indústria, do tamanho que nós temos. Então, eu separei 3 situações. Primeiro, a participação dessa carga nos preços do consumidor, que a gente já tem um comparativo com os países. Também, o impacto dessa carga em relação às empresas, qual que é a porcentagem da carga que elas têm que pagar, dos tributos, e também o lucro dessa empresa. E também, por último, a gente vai ver a competitividade. Então, em relação ao preço ao consumidor, no Brasil a gente chega a uma taxa de 27,3%. E tem um comparativo com outros países também. A Itália, por exemplo, ela está menor, chega a 18%. Na Espanha, uns 15%. Na França também, uns 15%, 16% por aí. Então, a gente pode ver que as taxas do Brasil em relação ao preço do consumidor é uma das mais altas. Também, agora, em relação ao lucro das empresas. Uma pesquisa de 2020 de uma instituição que é afiliada ao Banco Mundial, ela fala que o montante dos tributos pagos pelas empresas chegou até 65,1% do lucro dessas empresas. E também agora, em relação à competitividade do nosso país. O Portal da Indústria, ele fez recentemente uma pesquisa, uma publicação do mês passado, que eles analisaram a competitividade do Brasil em diversos setores, econômico, industrial, vários setores. E o resultado final foi que o Brasil ficou na última posição competitiva. Eu trago mais alguns dados também. A gente ficou com um dos piores sistemas tributários, também ficamos muito ruins na questão da complexidade da nossa tributação. Então, essa pesquisa, ela mostra que nós temos potencial, porque a gente ficou em posições boas, como indústria, tecnologia, mas o nosso sistema tributário, ele não consegue, talvez, acompanhar isso, ou não consegue medir isso para que nós tenhamos um resultado competitivo melhor. E também eu trago uma pesquisa muito interessante de 2019, que eu vi na pesquisa da professora, que traz que eles compararam uma série de fatores entre a produção de um carro no México
e a produção de um carro no Brasil. E o que eles concluíram? Eles concluíram que produzir um carro no México custa 18% a menos do que no Brasil. E se a gente aplicar todos os tributos dos dois países, essa diferença de preço poderia chegar a 44%. E também, inclusive, num cenário de importação para o Brasil, o carro do México continuaria sendo mais competitivo do que o nosso, em 12%. Então, o que a gente pode concluir disso? A gente viu muitos dados, nós temos muitos fabricantes, nós temos muitas concessionárias, temos um grande potencial de crescimento, mas a gente hoje sofre um pouco com a carga tributária, que ela impacta na competitividade dos nossos produtos nacionais. Agora eu passo a palavra para a Luísa. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luísa, sou estudante do sexto período. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o sistema tributário em vigor, bem brevemente, só para nós termos uma noção da problemática hoje desse sistema tributário que a gente tem. E vou falar também sobre a reforma, para nós entendermos o que está sendo proposto com a reforma tributária. Pode passar comigo, por gentileza. Ó, eu trouxe para nós analisarmos a complexidade do sistema hoje, os impostos federais, estaduais e municipais que nós temos atualmente. Os impostos federais são responsáveis por aproximadamente 60% da carga tributária das contribuições que nós temos hoje. Eu vou falar brevemente aqui, nós temos o imposto sobre importação, o imposto sobre operações financeiras, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto de renda sobre pessoa física, o imposto de renda sobre pessoa jurídica, a COFINS, que o professor mencionou anteriormente, o PIS, a CSLL e o INSS. Esses são os impostos federais que nós temos hoje, são 8 impostos federais, e nós ainda temos os estaduais e os municipais. Com os estaduais, nós temos o ICMS, o IPVA e o ITCMD, e eles são responsáveis por aproximadamente 28% das arrecadações. Enquanto os municipais, que são o IPTU, o ISS e o ITBI, são responsáveis por 5,5% dessa arrecadação. Bom, trazendo aqui um pouco do cenário atual do sistema tributário, nós temos uma grande evasão fiscal. Por quê? Porque se trata de um sistema muito complexo. Essa complexidade faz com que não somente as pessoas não saibam o que elas precisam arrecadar ou como arrecadar. Eu, por exemplo, não sei o que, quando entrar na vida adulta, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu tenho que arrecadar, o que eu não tenho que arrecadar. É muito difícil de fazer toda essa divisão. Então, não só tem uma evasão fiscal nesse sentido, como é um sistema que as pessoas acham muitas saídas para não arrecadar. Como, por exemplo, colocar no nome da pessoa jurídica, para não, pagar o imposto de pessoa física, que é mais alto. Esse tipo de situação. Eu trouxe aqui, eu tomei liberdade de trazer alguns dados também, apesar dos dados da Ana, para a gente ter uma noção da complexidade do setor e do problema que a gente tem hoje e da necessidade da reforma. O próprio professor fala que as coisas não chegam do nada, tem um motivo para isso, e aqui a gente vai ter claramente o motivo aí dos dados que a Ana trouxe. Em média, são feitas 55 alterações tributárias a cada dia útil no Brasil, 55 alterações por dia. Além disso, uma empresa brasileira leva cerca de 1.958 horas só para arrecadar os tributos. Não bastasse, o segundo colocado, que é a Bolívia, leva 1.025 horas, o que já é um valor muito elevado de tempo, mas ainda assim é mais de 900 horas a menos do que nós temos para arrecadar. E a média dos outros 190 países pesquisados, do e-business de 2019, que foi o mesmo dado que o mesmo pesquisador que ela trouxe, são 206 horas. Então a diferença é absurda e isso mostra como o nosso cenário de tributação, como a Ana mesmo mencionou, está completamente defasado. Então, a gente tem como objetivo da reforma a simplificação desse sistema tributário. Bom, antes de entrar efetivamente na reforma, eu queria mostrar para vocês também os princípios balizadores do Código Tributário Nacional, que estão previstos no artigo 1º, e como o Código Tributário atual não está cumprindo com esses princípios. Então, nós temos, principalmente, que eu acho que é o que ele menos cumpre, que é a simplicidade, né? Então, com a reforma, nós teremos uma facilitação do cumprimento de obrigações tributárias, eu já vou explicar por quê, mas nós teremos a redução de 5 tributos que nós temos atualmente, dos tributos sobre consumo. A transparência, porque nós teremos uma maior previsibilidade das alíquotas e da base de cálculo dos tributos de consumo. Eu também vou explicar mais adiante por quê. Uma justiça tributária, porque a tributação vai ser no destino, somente sobre o valor agregado do produto. Então, vai ficar muito mais justa essa arrecadação, é o que a gente espera, pelo menos, né? Cooperação entre os estados, porque nós teremos uma formalização nacional, que é a CBS, que eu vou falar para vocês. Vai ser uma alíquota única, então isso vai diminuir a possibilidade de uma guerra fiscal. E nós temos também o imposto seletivo,
que vai versar sobre essa parte de defesa da saúde e do meio ambiente. O que é esse imposto seletivo? Ele vai incidir em produtos que prejudicam a saúde ou o meio ambiente. Então, ele vai aumentar o valor de produtos como cigarro, pesticidas, agrotóxicos, bebidas alcoólicas, coisas do gênero. Eu, um tempo atrás, assisti uma palestra aqui na PUC, inclusive, que eles queriam colocar a tributação mais elevada para produtos como bolachas recheadas, bolos, tortas, mas isso foi retirado porque se teve a consciência de que normalmente a população mais pobre que compra esse tipo de produto por ele ser mais barato. Então teria, na verdade, uma tributação injusta e agora o IF vai versar mais sobre essa questão realmente de bebidas alcoólicas, cigarros, agrotóxicos e coisas do gênero. Pode passar, por favor. Bom, agora, finalmente, reforma tributária em si. Foi promulgada pela Emenda Constitucional em 2023, pela Emenda Constitucional 132 em 2023. Atualmente está na fase de regulação, de regulamentação no Congresso. A previsão é para que ela comece em 2026, no período de teste. Eu já vou entrar nisso com calma para vocês. Nós teremos a criação de um IVA dual, é o Imposto sobre Valor Agregado Dual. Então, nós teremos dois impostos, desculpa. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. O IBS vai pegar os tributos municipais e estaduais de consumo, enquanto a CBS vai pegar os tributos federais sobre o consumo. Então, aqui eu coloquei que nós substituiremos 5 tributos: o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Bom, aqui eu trouxe um organograma para facilitar um pouco a nossa visualização desse IVA dual. Então, vamos pensar que o IVA dual é essa grande bola aqui no meio, e ele está dividido entre a CBS e o IBS. A CBS, nós temos o PIS, o COFINS e o IPI, só que o IPI não vai ser substituído efetivamente pela CBS, mas sim pelo IS, que é o imposto seletivo que eu mencionei para vocês, só que ele está dentro da CBS. O IBS, por sua vez, tem o ICMS e o ISS. Então, a gente tem que o IVA dual. É uma soma da CBS e do IBS. Pode passar. Bom, características e diferenças dos novos impostos. O que é, afinal, o IBS e a CBS, né? São considerados tributos irmãos, porque todos eles vêm da mesma sistemática, que é o IVA dual. Mas tem algumas diferenças que são importantes. Apesar de eles terem a mesma base de cálculo, que atualmente cada tributo tem uma base de cálculo diferente, o que complica ainda mais o cálculo das coisas. Não sei se vocês já tiveram direito tributário. Eu não tive aqui na PUC, mas quando eu fiz o intercâmbio, eu fiz a matéria de constitucional tributário. E essa parte de estudo de base de cálculo é, assim, se tu não pega o fio da meada, fica difícil de entender. Teoricamente, com a reforma, é para isso ficar mais fácil, porque nós teremos uma base de cálculo única por conta do IVA dual. A diferença está, principalmente, entre os dois tributos, na gestão e na destinação da arrecadação. E até uma observação aqui. Veja, existem as grandes empresas, elas têm setores especializados nessa questão do cálculo do tributo. Uhum. Isto é custoso. Sim. Isto onera o produto final. Sim, exatamente. Então, nossa principal diferença entre os dois, apesar de eles serem considerados tributos irmãos, está tanto na gestão quanto na destinação da arrecadação. Destinação da arrecadação, por óbvio, porque um é federal e o outro vai versar sobre municipal e estadual. E na gestão, por quê? A CBS vai ter uma alíquota única, que foi aquilo que eu falei da guerra fiscal, que vai ter uma uniformização nesse sentido. Mas a IBS, os estados e municípios poderão definir as suas alíquotas, até para que tenha ali a soberania dos estados e municípios, e enfim, não tem ali um problema em relação a isso. Eles aplicam, é bom sempre mencionar que eles se aplicam de maneira não cumulativa em relação a outros impostos. A gente tem todos os outros ainda, isso é só sobre os de consumo. Vamos passar. Bom, agora sobre a implementação, que é uma coisa que eu achei muito interessante. Ela está prevista, nunca sabemos como que vai realmente acontecer, mas ela está prevista para acontecer em 2 fases. Ano que vem, 2026, é para acontecer um período de teste, uma fase teste. Então, essa fase teste vai ser dividida em reduzir a COFINS, o que tem divergências, pelo que eu pesquisei. Alguns estudiosos falam que vai ter redução dos tributos atuais, outros falam que não. Eu, pessoalmente, acredito que vai, porque como tu vai ter uma implementação gradual do IBS e da CBS, 0,1% do IBS e 0,9% da CBS, eu acredito que terá que ter uma redução proporcional com os tributos que nós temos hoje. Isso diz a tua alma de Candide, né? Pelo que eu li, vai ter, mas assim, tem divergência. A minha interpretação foi essa, que eu acho mais correta. Assim. E a cada ano, as alíquotas serão reduzidas por 1/8 até a extinção completa. Ao mesmo tempo, nós teremos o aumento da IBS e da CBS nesse meio tempo. Pode passar, por favor. Depois desse período de teste, que vai acontecer em 2023, nós teremos efetivamente o período de transição, que vai abranger os anos de 2027 e 2023.
Dentro deste período, eles serão efetivamente extintos, mas em tempos diferentes. É o que se prevê, sempre vai falar, né? Porque a gente não sabe como é que vai acontecer isso realmente. Então, eu trouxe aqui um resumo por anos das coisas que eu encontrei, que eles acreditam, né, da forma que vai funcionar a instalação no Senado. Então, nós temos 2026, o período de teste, o início da cobrança. Em 2027, a extinção do IPI, ou seja, já vai ser implementado o IS, que é o imposto seletivo que eu mencionei para vocês, sobre produtos que são não benéficos para a saúde, para o meio ambiente. E o início do ICBS entra plenamente em vigor. Eu não sei se isso vai acontecer até 2027, a ICBS entra plenamente em vigor, porque são 3 tributos federais que estão sendo substituídos nessa brincadeira toda, mas é o que eles prevêem. De 2029 a 2032, nós teremos uma redução escalonada do ICMS e do ISS. Por quê que o ICMS e o ISS vai ter uma redução escalonada mais lenta em relação ao CBS? Porque a CBS são 3 tributos federais que vão ter a mesma alíquota para tudo. Enquanto isso, o ICMS e o ISS são cobrados por estados e municípios. Então, é muito mais difícil tu reduzir de uma vez. Então, precisa ter essa redução mais escalonada. E a previsão é que até 2033 nós tenhamos a reforma tributária plenamente colocada aqui no Brasil. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe uma linha do tempo, só para ficar um pouco mais fácil de visualizar o que eu acabei de falar. Então, nós temos aqui a fase teste, 2026, até ali, não sei se vai começar na metade de 2026, no final de 2026, então coloquei até a metade de 2027, assim, para a gente ter uma noção. E a partir de 2027 até 2033, a transição, tá bom? Veja o detalhe, ano que vem tem eleições. De duas uma, ou esse vai sair muito rápido ou vai ficar de segundo plano. Nunca dá para saber. Pode passar, Ana, por favor. Bom, sobre o cálculo da CBS, eu achei importante trazer, porque é muito fácil eu chegar aqui e falar, vai ser mais fácil, vai ser mais fácil, vai ser mais fácil, não explicar por que vai ser mais fácil. O que a gente entende dessa facilitação? Vai ser cobrado somente o valor acrescentado ao item. Ou seja, depois eu vou trazer um exemplo para a gente entender melhor. Mas eu tenho um produtor. Esse produtor acrescentou R$500 ao item. Depois, esse item vai para venda. Ele foi vendido por 550. A tributação vai acontecer em cima de 10% de R$50, que foi o valor acrescido ao item, e não de 550. Então, no final, tu vai ter um valor total da CBS de 10% sobre o valor. E não uma coisa que vai somando, isso evita a bitributação e traz uma maior segurança tributária. Pode passar, por favor. Então, esse é o exemplo que eu trouxe para vocês. Eu quis trazer de automóvel para fazer sentido do que a gente está falando, mas é óbvio que não é tão simples assim, né? Mas então, ó, temos um fornecedor de peças, tá? Uma fábrica fornece conjuntos de suspensão para a montadora por R$5.000. CBS de 10%, R$500. Na próxima fase, a montadora, conjuntos de suspensão, motores e outros insumos e monta o veículo. O carro vai ser vendido pela concessionária para a concessionária, para depois a concessionária revender, por R$120.000. Mas a gente já teve aqui R$5.000 que a gente pagou imposto. Então, nós descontaremos esses R$5.000 dos 120. O que sobrou, que são 115, que é o valor agregado, nós calcularemos 10% sobre. Depois nós temos a concessionária. A concessionária revende o veículo ao consumidor final por R$160.000. E o que acontece agora? Nós pegamos esses 160 mil e os 120 que a gente já pagou imposto em cima e reduz 40 mil de valor agregado. Pagamos 10% em cima desses 40 mil. Então, no final da cadeia, nós teremos exatamente 10% em cima do valor total do produto. Então, da minha parte é isso. É uma inversão, na verdade, isso é uma inversão do sistema do efeito cascata que nós temos hoje. Porque você sempre colocava o resultado. Então, agora não. Agora é questão isolada. Hoje, os algoritmos podem trabalhar, fazer o cálculo automático. Sim. Mas vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona, exatamente. O doutor Pangloss, o Candide, do Voltaire, nós vivemos o melhor dos mundos, mas ele sempre achava isso. Então, eu tenho uma série de ressalvas, vamos ver se funciona. Sim. E o cálculo que vai ser feito, principalmente do CBS, que talvez não seja tão generoso assim. Eu também acho que talvez não seja tão bondoso dessa forma. É tudo muito lindo na teoria, né? A gente vai ter que ver na prática. Teoricamente, eu não que ver no período de testes. Nós temos 650 milhões de isenções. Sim. Isso é impossível, né? São tantas isenções que foram colocadas, que onera o outro ponto. Sim.
Esse é um dos aspectos a ser trabalhado um pouco. Então, só para, né, deu para entender então mais ou menos a importância da reforma, se ela funcionar da maneira que a gente espera que funcione. E agora a Ju vai trazer toda aquela questão das externalidades, que é muito interessante. Bom, vamos lá. Então, agora, creio que a gente já conseguiu, né, com a da Luísa, entender um pouco mais desse cenário atual, com relação aos dados, ao funcionamento do setor automobilístico, também a questão da tributação hoje ainda em vigor e da previsão da reforma tributária, porque como foi colocado pela Luísa e pelo professor, ainda é algo que está sendo discutido para que haja regulamentação. Então, já foi aprovada essa emenda constitucional da reforma tributária, mas ela precisa ser regulamentada. Já foi definido? Ainda não. Então, tudo que nós temos são previsões de como possivelmente vai funcionar. Mas a gente sabe, né, que no Brasil nem tudo funciona tão rápido e às vezes tão bem quanto deveria. Até porque a questão tributária é algo muito complexo. Então, eu não posso simplesmente parar de arrecadar e aí, de onde eu vou, né, conseguir esses valores para continuar fazendo o funcionamento desse Estado. Então, é tudo algo que precisa ser realmente muito lento, precisa ser realmente muito gradual, tá? E aí, agora, nós vamos ver as externalidades deste acordo. Pode passar, Ana? Obrigada. Bom, primeiro, a gente vai trabalhar aqui o que são externalidades, né? Eu falei para vocês algumas vezes externalidades, mas o que são essas externalidades, para que vocês possam entender. E para que vocês possam entender, eu trouxe aqui, né, eu aprendi com a professora Amanda, a figurinha do nosso senhorzinho. E aqui a gente tem o Ronald Coase. Quem que é esse cara? O Coase. Isso. A piada ficou para trás. Então, aqui a gente tem o professor Ronald Coase. Em um dos seus trabalhos, que é extremamente famoso, aqui a gente já está entrando numa parte, pessoal, de análise econômica do direito. Então, a gente vai misturar direito tributário com análise econômica do direito e também com o nosso direito internacional. Então, é uma análise multidisciplinar. O que, pelo menos, na minha época, que eu fiz PUC também, a gente fazia, por exemplo, no TDE, que era essa análise multidisciplinar. Então, aqui a gente vai precisar fazer essa análise multidisciplinar. E aí, o que ele trouxe para a gente num dos seus trabalhos, né? Ele trouxe o seguinte: o que seriam essas externalidades? Externalidades seriam essas ações de determinados agentes que vão gerar efeitos que vão além da sua atividade, que vão impactar terceiros. Como assim? De forma resumida, seria como se eu, por exemplo, eu e a Ana Beatriz, nós fizéssemos alguma atividade e como resultado dessa nossa atividade, por exemplo, a Luísa fosse impactada. Isso é uma externalidade. A externalidade, importante, ela pode ser tanto positiva como negativa. Então, ela pode ser tanto boa, ela pode trazer um impacto benéfico, mas ela também pode trazer um impacto prejudicial. E isso, né, nós vamos fazer análise desses impactos. E por que é importante fazer a análise desses impactos? Aqui, de novo, análise econômica do direito. Nós devemos até fazer essa análise prévia legislativa para que haja uma maximização do bem-estar da sociedade. De que forma, se esse acordo entrar em vigor, isso deve acontecer? Isso vai ser benéfico para a sociedade? Não vai ser? Então, vamos fazer uma análise de custo-benefício. E é isso que a gente vai começar a trabalhar. Pode passar. Bom, primeiro, uma primeira potencial externalidade negativa que a gente traz aqui é a questão da potencial perda pelo setor automotivo brasileiro de mercado consumidor no território nacional. Então, dentro do próprio território nacional, dentro do próprio Brasil, uma potencial perda de mercado consumidor. Por quê? Como eu já falei para vocês, hoje existe uma proteção tarifária, né, que é esse imposto de exportação definido na TEC, que é de 35%. Porém, como eu já falei para vocês, essa taxa, né, esse imposto, ele vai ser gradualmente reduzido até a sua eliminação total ali, a depender do tipo, né, de autoveículo. A gente viu que vai chegar até a 30 anos para veículos com novas tecnologias. Consequentemente, o que vai acontecer? Esses veículos advindos de estados partes
da União Europeia, eles vão ter acesso facilitado ao nosso mercado consumidor, ao mercado consumidor brasileiro. E eles vão entrar aqui no nosso mercado, então, que é um mercado que aí até a gente já falou aqui, tem um grande problema. Qual é o problema hoje que o presidente Milano foi ressaltado também pela Luísa, pelo professor? A falta de competitividade. Isso aqui não é nem só com relação ao setor automobilístico. No geral, pela questão tributária, existe um problema, a gente até fala, o custo Brasil. O custo Brasil não abrange só a questão tributária, mas é muito difícil você desenvolver tecnologia e empreender, enfim, no Brasil. Né? Então, a gente é hoje um grande exportador de commodities, que são esses produtos, né? Milho, soja e etc. Mas, com relação à tecnologia, a gente ainda tem muita dificuldade. E uma das causas, né, é essa questão da tributação, que não só é uma alta tributação, mas também é um sistema tributário complexo. Né? Então, tudo isso culmina numa falta de competitividade. Então, hoje, os nossos produtos já não são competitivos. Hoje, para a gente comprar um carro, gente, né, é caríssimo, né? O valor dos veículos subiu tanto que é algo absurdo. E aí vai passar a entrar aqui no território nacional veículos importados, né, de países da União Europeia sem essa taxação. Isso vai impactar. Por quê? Decorrente dessa complexidade tributária, que é da alta tributação cumulado, né, com essa complexidade da legislação, isso gera o que o professor falou, que são custos para as firmas. A gente vai chamar ali dentro da análise econômica do direito de custos de transação. O que seriam esses custos de transação? São os custos que são necessários para que haja, né, a implementação, para que haja o funcionamento, né, desse setor da indústria. O que acontece? Como o professor já falou, ao invés do fabricante, da empresa, gastar esse dinheiro, digamos assim, né, para investir em novas tecnologias, para poder investir no seu negócio, ele precisa fazer o quê? Ele precisa contratar, às vezes, um setor só para fazer o processamento desses tributos. Então, ao invés de investir na tecnologia, aumentar o valor agregado desse produto, eu preciso gastar tempo para entender quais são os tributos que eu tenho que pagar, né? Tem um setor só para fazer isso. Então, isso é custo, isso diminui competitividade. E isso é prejudicial para a indústria como um todo e também, aqui no caso, para o setor automotivo. E aí, qual seria uma segunda externalidade negativa potencial do acordo? A questão de perda de mercado consumidor, não só no Brasil, né? Mas também no ambiente externo, com a redução consequente ali das exportações e impacto na balança comercial. Por quê? Eu trouxe aqui para vocês alguns dados com relação, tudo isso eu peguei da plataforma Comex Stat, que é muito boa para a gente verificar a questão de produtos que estão sendo com relação à sua importação, exportação, quais são os números. Então, eu entrei no site até ontem à noite para ver se estava atualizado certinho. Com relação ao ano de 2024, o que a gente vê? Nas exportações de veículos, automóveis de passageiros, quais são os principais destinatários desses produtos do Brasil? São exatamente a Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, são 3, né, dos estados que compõem o próprio Mercosul. Juntos, no ano de 2024, eles representaram 59,3% das exportações do Brasil de veículos automóveis de passageiros. E o principal desses aqui ainda é a Argentina, se não me engano, é algo como 49%. Então, grande parte das nossas exportações de veículos é para dentro do próprio Mercosul. E daí, aqui que entra, né, uma grande questão. Esses produtos da União Europeia, eles não terão acesso facilitado só ao Brasil. Eles terão acesso facilitado a todos os países do Mercosul. Então, é possível que haja uma perda potencial, né, de mercado consumidor dentro também desses outros países do Mercosul. E aqui vai entrar também uma outra questão de estudo da análise econômica do direito, que é a questão dos incentivos e desincentivos. O que acontece? Essa desgravação tarifária, ela pode, por acabar, de se configurar como um incentivo para a aquisição de automóveis advindos da União Europeia. Por quê?
Existe, dentro dessa teoria, a seguinte questão, de que quando eu vou implementar uma norma, eu preciso, antes de tudo, verificar de que forma aquilo vai impactar aquela sociedade. Porque quando eu tenho alteração de uma regra, eventualmente a alteração daquela regra pode se configurar como assim, professora? Vamos lá. Vamos supor aqui, com relação, por exemplo, aos vinhos, né? Os vinhos também são objeto do acordo, né, entre o Mercosul e a União Europeia. Vai haver também uma desgravação tarifária. Então, pensamos aqui entre nós, né? Vou lá no mercado, hoje eu tenho acesso ali, né, a produtos tanto nacionais quanto importados. Mas, como regra geral, o que acontece? Os produtos importados, eles vão ser mais caros, então eles vão ter um custo maior. Vamos supor que houve essa diminuição. Eu vou no mercado, opa, agora eu quero vinho, que vinho nacional? Não, gente, eu quero um vinho português, eu quero algo importado. Então, pode ser um incentivo, né? Pode se configurar como incentivo. Carro nacional que foi produzido no Brasil, gente, eu não quero, né? Então, até uma questão de status. Vamos combinar, né? Menos, cai os 34%. Bom, um Porsche. Um Porsche, professor! Pra que eu vou querer um carro nacional? Vamos combinar, exatamente. Então, é um potencial efeito que pode ser gerado a partir disso. Pode passar. Aí eu trouxe para vocês alguns dados aqui, que eu peguei também do mesmo site, que ele vai falar o seguinte, que mesmo sem ter nenhum tipo de desgravação tarifária, a gente observou que houve, num comparativo entre 2023 e 2024, um aumento de 43,2% das importações pelo Brasil. Então, entre 2023 e 2024, houve esse aumento de 43,2% das importações, sem nenhum tipo de desgravação até então. E se a gente for comparar do período de 2020, como a gente pode ver aqui no gráfico, até 2024, esse aumento acumulado é de 171%. Então, a gente consegue ver aqui a subida. Então, nós já estamos, sem que haja esse desconto, nessa desgravação tarifária, importando muito mais veículos. Então, é algo que, a partir desses dados, a gente pode analisar. Poxa, e qual que vai ser esse impacto? Pode passar. E aí, como terceira, né, potencial externalidade, nós temos, né, como consequência de tudo isso que nós falamos, uma potencial desindustrialização e precarização da indústria brasileira. Por quê? Vamos lá, né? Então, eu falei aqui, pode ser que haja perda de mercado consumidor em âmbito nacional e internacional. O que pode acontecer? Eventualmente, né, a gente sabe que hoje até as próprias indústrias que estão instaladas no Brasil, elas são indústrias de origem estrangeira, que a gente tem, né? Mas as montadoras estão no Brasil. E isso faz o quê? Gera emprego, né? Então, movimenta ali aquela economia. E o que acontece é que, eventualmente, essas montadoras instaladas no Brasil, elas podem, a partir, né, de uma análise ali, decidir encerrar, então, as suas operações no país com uma política de redução de custos das firmas. Porque, como a gente já falou, existem custos. E todo empresário vai analisar os seus custos. No Brasil, hoje, existe o nosso chamado custo Brasil. É muito difícil, então existe a questão da complexidade tributária, existe, né, a questão da alta tributação. Então, tudo isso impacta, tudo isso é custo. Eventualmente, essas montadoras elas podem fazer o seguinte raciocínio. Bom, pela teoria da maximização racional. O que é a maximização racional? Eu vou fazer uma análise e verificar o que é melhor nesse contexto. Será que é melhor eu continuar no Brasil, né, tendo todos esses custos, ou eu simplesmente retirar essa minha montadora do país, levá-la para o exterior e com a aprovação desse acordo, eu não vou ter mais esse imposto de importação com essa taxação tão alta. Então, talvez valha a pena eu continuar fazendo só, aí eu passar a importar esses produtos. Então, eu vou levar daquele país e vou começar a trazer para o Brasil, tirando esses custos. Então, isso pode ser uma das lógicas, uma das estratégias utilizadas por essas montadoras. Isso, né? Só uma observação, veja que interessante.
Pense a questão do preço composto por uma série de custos. Nós temos tributos, encargos sociais, tem a parte relativa à matéria-prima, a parte relativa a transportes. Então, você pensa em uma grande pizza, isso vai fatiando. Por exemplo, quando a Renault veio para o Brasil, vocês não sabiam, mas eles fecharam uma fábrica na Bélgica, para vir para o Brasil, porque os custos de produção aqui no Brasil compensavam, eram mais compensadoras do que o custo de produção na fábrica da Bélgica. Agora, o que ela está levantando é algo extremamente relevante. Não funcionaria ao contrário, mas lembre-se o seguinte: nós estamos falando dos tributos, não são só esses os componentes da pizza. Tá? Da pizza. Então, a maior parte são tributos, legal, mas tem as outras questões, encargos sociais, então, quanto que ganha o nosso empregado aqui, quanto ganha na Europa, tem que ser levado em conta, acesso à matéria-prima. Aqui nós somos produtores de ferro, produzimos aço, lá mas também produz, mas o custo de transporte para lá é mais caro. Então, tudo isso vai ter que ser levado em conta nessa análise que ela está fazendo. Perfeito. Pode falar. Vou fazer uma pergunta. Lá por 2016, o difícil teve aquele programa de industrialização lá que chamava montadoras as marcas de automóveis, ela teve uma montadora no Brasil, até a Audi, outras montadoras que passaram a produzir um único modelo do Brasil, bem aquém do padrão internacional, para entrar nesse. Era um incentivo fiscal, para quem produzir. O Renova, é o modelo, nós temos até um trabalho em relação a isso. E que o Brasil foi condenado na OMC, o cara vai dizer algo no comércio. Então, a minha pergunta é se seria viável por uma causa do próprio Acordo do Mercosul que condicionasse as taxas a essa produção de empresas europeias, por exemplo, no Brasil. Então, já sei que já tira de começar essa oportunidade. Se não me engano, o BID, inclusive, veio desse negócio, não veio? Porque ele não produz nesse país, acho que ele só produz aqui. Acho que veio dessa situação, inclusive. E acabou pegando. Acabou pegando no carro que você. Mas excelente apontamento. Bom, e aí eu trouxe até 2 exemplos aqui, que é o caso do encerramento das atividades no país da Mercedes-Benz e da Ford. Então, a Mercedes-Benz, ela anunciou em dezembro de 2020 o fechamento da sua planta ali em São Paulo, em Iracemápolis, e desde então, essa empresa ela até tem fabricação no país, mas apenas de veículos pesados. Então, a gente não tem mais fabricação de veículos leves, né, de veículos automóveis de passageiros, porque houve um fechamento, né, dessa planta industrial. A mesma coisa com relação à Ford. A Ford aconteceu, ela anunciou a saída da montadora do país em janeiro de 2021, né? E dentre outros pontos, ela justificou que isso decorreria com relação ao custo do Brasil. E ela passou, então, somente com relação aos veículos leves, né, os veículos automóveis de passageiros, a fazer a importação desses produtos. Então, essa seria uma terceira potencial externalidade. E aí, por fim, né, eu trouxe como uma quarta potencial externalidade negativa, né, como decorrência de tudo isso, né, então, se eu perco o mercado no território nacional e internacional, eu tenho desindustrialização, o que isso pode acarretar? Em perdas de postos, né, de empregos. Por quê? Né? Uma maior concorrência gerada por esse mercado externo, ela pode levar, além da questão da demissão dos trabalhadores, até mesmo uma redução de salários, por conta, né, da necessidade de competição, né, desses produtos nacionais com os produtos importados. E aqui a gente tem que destacar algo que é muito interessante e é muito problemático, que é a questão até de um impacto com relação ao efeito de agrupamento. Porque o que acontece? Né? Geralmente, quando a gente tem esse tipo de montadora instalada, ali se forma todo um núcleo onde eu vou ter a padaria para atender aqueles trabalhadores daquela
planta industrial, eu vou ter uma escola ali perto, eu vou ter, né? Então, toda a formação de um sistema ao redor dessas fábricas, principalmente quando a gente fala em cidade pequena, né? As pessoas muitas vezes vivem, né? Toda uma família trabalha naquela fábrica. Ou quem não trabalha naquela fábrica vai trabalhar prestando serviço para aquelas pessoas, então vai ser uma padaria, vai ser um restaurante. E aí, o que pode acontecer? Se eventualmente eu tiver saída dessas montadoras, né, que é algo que pode acontecer, a gente não sabe, mas pode acontecer, eu vou impactar não só aquelas pessoas que estavam empregadas ali diretamente por aquela fábrica, mas toda aquela região, né, todas aquelas pessoas que de alguma forma eram também dependentes daquela atividade econômica gerada naquela determinada região, né? Então, isso é algo que é também algo a ser levado em consideração. Pode passar. Mas, né, para não dizer que tudo é ruim, que tudo é horrível, agora a gente vai trazer aqui também os potenciais efeitos, as potenciais externalidades positivas desse acordo no setor automotivo brasileiro. Aqui eu preciso deixar claro que o quê? Né, eu até botei aqui o carrinho feliz, né, para mostrar que é uma externalidade positiva, né? Isso. Então aqui nós temos um carrinho feliz para ressaltar que é algo bom, mas todas essas hipóteses aqui que eu estou colocando é desde que haja uma reforma tributária. Por isso que a gente fala em reforma tributária como condição sine qua non, ou seja, sem a qual não. Depois, no final, eu vou fazer algumas ressalvas também, porque a gente sabe que não é tão assim que funciona, mas todas essas, né, externalidades eu trouxe partindo do princípio que houve uma reforma tributária, e essa reforma tributária, ela reduziu a questão da complexidade, ou seja, eu tenho uma simplificação, eu consigo entender, eu posso gastar menos horas para fazer análise dessa tributação, ok? E eu não tenho tantos custos, então não é só a questão da própria carga tributária em si, eu pago muito imposto, mas de simplificação mesmo. Então, partindo desses pressupostos. Pode passar. Bom, aí qual seria, né, o primeiro potencial ponto positivo do acordo, tendo-se em vista essa condição? O aumento das exportações e crescimento econômico. Por quê? O que pode acontecer? Se eu, nesse cenário, né, que eu trouxe para vocês, onde houve, então, redução, né, da carga tributária, onde houve também a simplificação desse sistema tributário, eu posso ter esses produtos produzidos nacionalmente tão competitivos quanto aqueles que serão importados. Então, não necessariamente isso vai implicar numa perda de mercado consumidor interno e também externo para os próprios países do Mercosul, porque aí eu vou ter a retirada desses custos. Então, eu vou aumentar a minha competitividade, porque esses custos eles vão pesar no valor para o consumidor final. Então, sem eles, eu vou conseguir manter a minha competitividade. E aí, qual que vai ser a vantagem? Porque eu vou ter acesso facilitado também ao mercado dos Estados-membros da União Europeia. Então, assim como eles vão poder entrar no nosso mercado, a gente também vai poder entrar no mercado consumidor deles. Então, eu vou ter eliminação pela União Europeia de 100% das tarifas incidentes sobre a importação de produtos manufaturados no período de até 10 anos. E 80%, né, dessa eliminação ela já vai se dar a partir da entrada em vigor do acordo. Então, nós também vamos ter um acesso facilitado àquele mercado, ao mercado da União Europeia. E aqui é interessante, eu trouxe um dado de uma pesquisa que foi feita aqui por dois pesquisadores, não sei nem falar o nome, mas não sei realmente falar o nome dos dois. Exatamente, esses dois. Isso. Onde eles fizeram uma análise de impacto ex post à liberalização comercial. O que seria esse impacto ex post? Ou seja, depois que houve a liberalização comercial, eles analisaram quais seriam os impactos. Eles fizeram essa análise dos anos de 1950 a 1998. E o que eles viram? Eles viram, né, que a média é que houve uma taxa de crescimento de 1,5 pontos percentuais superiores aos registrados antes
da abertura. Então, essa abertura comercial, ela pode sim culminar na não perda de mercado consumidor interno e externo, num aumento de exportações e, consequentemente, eventualmente, num crescimento econômico. E aqui é importante, né? Esse crescimento econômico, se for aliado, né, a políticas do Estado para a redução de heterogeneidade, isso pode eventualmente implicar até numa redução de subdesenvolvimento do país. Né? Mas para isso a gente também vai precisar de políticas do Estado nesse sentido. Pode passar. E aí, como consequência disso tudo, eu tenho um crescimento do país, né? A partir da aumento da competitividade, manutenção de mercado consumidor interno, externo, aumento de exportações. Isso vai fazer o quê? Vai ser benéfico para a minha balança comercial. Eu vou atrair o quê? Investimentos, né? Hoje no Brasil, por exemplo, a gente está numa situação, acho que nem só no Brasil, no mundo, né, de muita instabilidade. É por conta de tudo que tem acontecido. As pessoas não têm segurança em investir. Agora, se eu vejo que o país ele está estável, né, e economicamente crescendo, isso pode atrair investimentos estrangeiros e até dos próprios nacionais. E, consequentemente, há um fortalecimento da própria indústria e geração de empregos por sua vez. Esses mesmos autores, nesse mesmo estudo de análise de impacto expost à liberalização comercial, eles observaram que, após essa liberalização comercial, houve um crescimento de 1,5 a 2 pontos percentuais das taxas de investimentos. Então, pode haver também uma maior entrada de capital estrangeiro. Inclusive, a própria União Europeia é um dos maiores investidores no Mercosul e no próprio Brasil. Tá? E aqui, de novo, a gente pode trazer a teoria da maximização racional. De mesmo modo, eu falei antes que as montadoras, elas podem fazer o seguinte raciocínio. Opa, esse país tem um custo muito alto para a minha produção. Eu tenho custos sociais, custos tributários, é um sistema complexo. E o meu produto aqui dentro, ele está perdendo para o produto que está sendo simplesmente importado. Eu vou sair. Agora, se eu tiver essa alteração de cenário, onde eu tenho crescimento econômico, onde eu tenho simplificação tributária, essa montadora ela pode fazer o raciocínio inverso. Falar, opa, então possivelmente vale mais a pena eu deixar aqui a minha planta industrial, a minha montadora, porque também, se eu precisar levar para fora e ficar importando os veículos, eu vou ter também aquele custo que o professor falou, que é do frete, que também não é barato. Então, eu vou precisar do depósito, do transporte desses veículos para o Brasil. Então, isso também vai entrar dentro desse cálculo, né, dessas montadoras, que daí pode ser uma estratégia. E tudo isso, né, claro, depende de um cenário macro, nada tão simples. Então, aqui são potenciais externalidades, né? Diante de um número sem fim de potenciais cenários. Perfeito? O professor quer falar alguma coisa? Não, tá. E aí, quais são as considerações finais, né, que a gente trouxe, que eu cheguei até aqui? Esse acordo, né, com relação ao setor automotivo brasileiro, né, é importante dizer que é com relação a esses setores específicos que fiz análise, ele vai gerar externalidades positivas, ou seja, ele vai ser bom apenas se houver uma reforma tributária. Mas aqui eu tenho uma ressalva dentro da ressalva. Por quê? Não basta que haja essa reforma tributária. A reforma tributária ela já foi até aprovada. A gente precisa ainda regulamentar ela. Ela precisa ser efetiva no sentido de efetivamente simplificar a legislação e reduzir essa carga, para a gente ter a redução dos custos, redução do custo do Brasil, porque de nada adianta ter uma reforma tributária e ficar a mesma coisa. Aí ela vai ser sim ruim para esse setor da indústria por conta de tudo isso que a gente conversou. Caso contrário, ela pode ser sim benéfica. É isso? Alguma pergunta, alguma coisa? Bom, o bom é que se aprende e se provoca. Eu acho que vocês que não tiveram ainda tributário têm uma coceguinha para começar a pensar sobre isso. É uma área realmente importante. Vejam, a análise econômica do direito ela é um instrumental
que você pode utilizar, ela é útil para algumas coisas, para algumas outras coisas não funcionam. Então, sempre tem que tomar alguns cuidados com isso. Mas aqui realmente a questão da eficiência, ela mostra um dado importante a ser considerado. O caminho da tese está começando a tomar corpo, foi interessante. Lembre-se, ela começou conosco no terceiro período, agora está terminando o doutorado. Alguns de vocês estão, eu não sei, Amanda, você começou comigo no qual período? Terceiro período também. Também tem, mas tem alguns que começaram no primeiro período. Acho que a Letícia, no primeiro período. Então, continuam juntos e continuam, é uma forma de crescer. Aqui o NEAD, nós somos 6 professores aqui, nesse momento, fora os que possam estar eventualmente assistindo. Há uma participação grande para tirar dúvidas e que realmente possam ajudar vocês a crescerem. Na semana que vem, então, alguma pergunta do online? Alguém? Não? Tudo certo. Tudo certo? Tem gente no online? Tem. Há pessoas no online. Na próxima semana, nosso encontro vai ser num lugar diferente. Vai ser no Bloco Verde, na sala 26. A professora Juliana já me falou que está preparando intensamente a apresentação. Não, porque vai ter homenagem ao teu time, que pode ser que... Não, mas sério, Porque vai ser vestibular aqui. Teremos vestibular aqui. Vai ter o vestibular de inverno e aí teremos aqui, vai ser no Bloco Verde. Tá bom? Pessoal, uma pergunta. Hoje temos um pouco mais cedo. Parabéns para as 3, foi muito interessante. Falo a vocês meu brinde e até a semana que vem. Muito obrigado. Vitória tinha perguntas.